Hoje eu quis trazer um vídeo diferente para vocês. Eu tava pensando em muitas coisas que aconteceram na nossa mudança para os Estados Unidos e geralmente eu faço alguns vídeos dando algumas dicas em relação ao tipo de visto, né? Referentes ao visto L1, que foi o visto que a gente veio pra cá. O último vídeo que eu fiz sobre isso era sobre as perguntas no consulado, na entrevista, porque eu tava recebendo muitas dúvidas sobre isso. Eu acho que é uma das coisas que deixam as pessoas mais apreensivas, né? Que é essa entrevista no consulado. Essa é uma experiência nossa, então eu tô só contando como foi e quais os tipos de perguntas nós recebemos. Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo. Se alguém se interessar, dá uma olhadinha lá e ajuda quem tá no processo, como a gente passou por isso. Eu quero dar o máximo de informação que eu tenho, né, e que tá fresco ainda, eu consigo passar para vocês, para que vocês também estejam preparados quando chegar nessa fase. Isso especificamente para quem tá tirando o visto L1, B ou L1A, em geral no visto de trabalho. E hoje eu queria trazer um vídeo mais específico para quando você vai mudar para os Estados Unidos, mas você ainda está no Brasil. O que você precisa fazer antes de mudar para os Estados Unidos? Então seria mais um geral de dicas do que fazer no Brasil, né? Você tá nessa preparação para mudar para os Estados Unidos, mas é muita coisa para resolver e tem coisas que são muito importantes que você faça no Brasil antes de vir para cá. Primeira coisa que eu vou indicar para vocês para começar já a fazer no Brasil antes de vir para cá é o check-up médico, gente. É ideal que vocês façam pelo menos uma vez no ano, né? Muita gente faz, porque é aí que você controla o que está acontecendo com a sua saúde, né? Se você tem colesterol, se você tem diabetes, ou se você tem que tratar alguma coisa. Eu mesma não sabia que eu tinha o colesterol alto, então quando eu comecei a fazer o check-up anual, eu descobri isso. Mas é bom você estar sempre controlando isso, então façam no Brasil o check-up para mulheres. Façam todos os exames que você precisa fazer. E como nos Estados Unidos, às vezes, você não tem o mesmo tipo de anticoncepcional que você toma no Brasil, por exemplo, é bom que você peça uma receita para sua médica. Às vezes não tem o mesmo tipo de anticoncepcional e, se eu não me engano, aqui você precisa sempre fazer uma consulta para pegar esse remédio. Então eu não sei como vai ser a forma que vai ser o seu seguro saúde aqui nos Estados Unidos, se vai ser cobrado à parte por cada consulta ou se vai ser também como um check-up. Eu vou ainda explicar como está sendo o nosso, mas é importante que você faça o check-up no Brasil para ver se está tudo ok, tudo certinho. Quando você chegar aqui, não ter dor de cabeça com o médico. Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter ouvido como a saúde aqui nos Estados Unidos é cara. Quando você vem para cá, né, é bom que você tenha, mesmo que seja uma viagem que você vem para cá só para passear, você precisa ter o seguro viagem, né? Para que, se caso acontecer alguma coisa, o seguro cubra essa despesa que você tem aqui nos Estados Unidos. Quando a gente chegou na primeira vez, que a gente ia ficar 3 semanas apenas, o Ivan ele acabou pegando uma gripe. E ele ficou bem mal, assim, se eu não me engano foi na última semana. E não tinha jeito, a gente precisou ir pro hospital, né, pra fazer o teste. A gente até achou que era Covid, então foi no médico, fez o teste de Covid, não era Covid, né, mas ele foi lá, fez o teste, tomou o remédio que precisava, ela deu uma receita e tudo mais. E o seguro viagem cobriu essa despesa, porém, agora que a gente voltou pra viagem de mudança mesmo, ele recebeu uma conta com o valor, né? O valor da consulta, o valor do que ela fez de teste e tudo mais, e ficou o valor de $600. Isso eu tô falando numa consulta normal, tá? Numa clínica, não é nem num pronto-socorro, esse tipo de coisa, porque se você vai para um pronto-socorro, aí que você vai começar a ver os valores bem altos mesmo, né? Mas aqui, como a gente tinha o seguro viagem, isso já foi coberto. A gente não precisou pagar. Podem acontecer coisas, né, quando você vem pra cá, e é bom ter sempre algo assim, uma precaução. Então, se você vem pra cá viajar, passear, tenha o seguro, né, contrate um seguro. E se você vem pra cá pra morar, faça o check-up no Brasil, tenta fazer tudo que você conseguir, tipo de exame, se precisar tomar algum remédio pra baixar algum índice que tá alto, se é o colesterol, triglicérides, se sabe, esse tipo de coisa. Se você tem diabetes ou alguma coisa, é bom que esteja tudo controlado, ou ao menos, se você precisar tomar um remédio,
Você tem uma receita para trazer o remédio para cá. Outra coisa que eu vou falar também é sobre os remédios. Geralmente os remédios aqui de gripe, a gente teve a experiência porque o Ivan ficou com gripe, então a gente comprou remédios aqui, né? Tem na farmácia, no mercado, você pode comprar facilmente. Porém, eles não são tão bons como no Brasil. Indicação para vocês trazerem também remédio, você só não pode entrar com dipirona aqui, eles não aceitam a fórmula de dipirona, então é bom ter cuidado para quando você for trazer os remédios para cá também. O ideal é que você traga com uma receita médica, se for algum remédio que você tem que tomar sempre, como no caso do anticoncepcional, é bom que você tenha, né, a receita médica para trazer para cá. Você pode trazer alguns outros tipos de remédio também para dor de cabeça, dor de garganta. Eu trouxe um para cá, que foi o Cimegripe. Eu até gravei um vídeo esses dias pra vocês que eu tava com gripe, mas eu já tava melhorando, né? E o Cimegripe me ajudou bastante. Eu trouxe um outro pra dor de garganta também, porque às vezes acontece a gente ficar assim resfriado, né? Lógico que dependendo dos sintomas, o ideal é você ir ao médico. Sempre o ideal é você ir ao médico, mas se você não puder e você precisar tomar algum tipo de remédio, é bom você trazer aqueles que você já está acostumado no Brasil. Algum remédio para dor de cabeça, algum remédio para dor de garganta, para gripe, se você tem alergia, ou se é algum remédio que você está acostumado a tomar, né? Eu me arrependi de não ter trazido mais esse Cimegripe aqui, porque já foi quase a caixinha dessa vez que eu tava com gripe, mas eu melhorei. Isso que importa. A outra coisa que eu ia falar pra vocês é sobre deixar alguém responsável por você aí no Brasil, ter uma procuração. Lógico que a procuração você tem que deixar pra uma pessoa que seja realmente de confiança, né? Pra quando você precisar resolver alguma coisa. Na procuração você pode deixar específico o que essa pessoa pode fazer com o seu nome, que é muito importante também, para que você não tenha essa dor de cabeça quando você já estiver aqui nos Estados Unidos e ter que resolver alguma coisa e não poder, né? Porque você não tem ninguém responsável por você aí no Brasil. Outra coisa muito importante é a compra de moeda, né? Que seria o dólar. Você tem várias opções para estar comprando aí no Brasil. Você pode comprar a moeda em espécie, você pode comprar ela no cartão pré-pago, né? Que é o recarregável. Você pode fazer o envio de dinheiro para cá, que é uma remessa expressa. No caso, se você já estiver aqui nos Estados Unidos, alguém no Brasil pode enviar dinheiro para você retirar em algum local aqui. Geralmente, né, eles vão te dar aí um estabelecimento para retirada, vai ter as opções para você retirar. Você pode fazer isso direto na casa de câmbio, né? Esse envio de dinheiro para retirada aqui, no caso se você já estiver aqui nos Estados Unidos. E você pode também fazer essa recarga no cartão. A diferença é que tem uma porcentagem na recarga do cartão que você paga mais do que a moeda em espécie. Então você paga um imposto para recarregar o cartão e ele é bem mais alto. Se eu não me engano, ele é 6,38%. Porque quando você usa o seu cartão internacional também, o cartão de crédito, toda compra que você faz, você tem esse imposto também, que é o mesmo imposto do cartão de recarga, que esse cartão você compra em uma casa de câmbio, né? Eles fazem a recarga do valor para você no cartão com a cotação atual, mais os 6,38%. Você pode trazer em espécie, você não corre o risco de estar ali com o cartão e de repente ele não passar, não funcionar. Então, mesmo que você tenha um cartão de recarga, é importante que você traga uma quantidade em espécie para que você não tenha esse problema, né? Em relação a comprar a moeda estrangeira, tem diversos tipos de casa de câmbio, né, que você consegue comprar. Geralmente eu comprava na Confidence, que eu estava ali na região de Sorocaba, mas tem outros diversos lugares que você pode comprar. O legal da Confidence é que você consegue baixar o aplicativo e você consegue sempre estar ali vendo a cotação. Então, mesmo que seja para uma base, porque você consegue consultar ali e já reservar uma operação, se você vê que a moeda caiu, que está ali numa cotação que você gostaria de comprar, né? Você consegue fazer isso e retirar na loja. Como também você pode ligar em casas de câmbio e reservar uma operação. É sempre importante você tentar negociar a taxa. Porque geralmente quando uma empresa ele tem uma cotação, ele tem uma porcentagem de quanto ele consegue dar ainda de desconto, mas é lógico, depende do montante que você está comprando. Então, vamos supor que seja um montante muito baixo, provavelmente não vai ter essa negociação. Mas se você estiver levando um valor acima,
ou a partir de $1.000, isso já pode acontecer, você já pode perguntar se tem alguma melhora de taxa, melhora de cotação. Você consegue alguns cupons ou códigos de desconto. Na verdade, são os códigos de desconto que você consegue adicionar mesmo no aplicativo para conseguir uma melhora na cotação. Então é bem interessante se de repente você fizer o cadastro lá. Então, se vocês estão nesse processo, é legal vocês estarem acompanhando. Eu sei que o dólar ele tá alto agora, né? Se a gente for comparar aí com alguns anos atrás, ele está extremamente alto. É bom para quem mora aqui e quer mandar dinheiro para o Brasil, mas quem está vindo para cá, isso é meio complicado, porque nossa moeda está muito desvalorizada, né? Então a gente precisa de muitos reais para comprar $1. No começo você já tem que ter um dinheiro, acabar se mantendo aqui até você conseguir receber o primeiro salário. Outra coisa muito importante para quem está vindo para cá, se mudando para os Estados Unidos, se você está vindo pela empresa, é muito importante saber onde você vai ficar. Primeiro porque na imigração eles vão te perguntar isso. Eles vão perguntar onde você vai ficar, às vezes eles vão querer saber o endereço, e você tem que ter um lugar já específico para dizer onde você vai ficar. Se você está vindo com a empresa, é legal você fazer uma negociação também, porque eu acho que em alguns vídeos atrás eu já tinha até falado como é difícil no começo você conseguir alugar alguma coisa, você conseguir resolver as coisas aqui. Você não tem o credit score, que é o que eu já venho falando, né? Esse histórico de crédito nos Estados Unidos, ele é muito importante e ele é utilizado basicamente para tudo. Se você vai alugar uma casa, se você vai comprar um carro, para o banco você até utiliza, se você for fazer algum empréstimo, algum financiamento, então é super importante. E no começo a gente não tem, né? Não tem um histórico aqui no país, e o do Brasil não vale pra gente aqui, então não importa o de lá, né? Você começa aqui de novo. Por isso, se você está vindo com a empresa, é muito importante que você negocie antes aonde você vai ficar e quanto tempo você vai ficar. Nós, na primeira vez, ficamos 3 semanas aqui nos Estados Unidos, ficamos no hotel, mas era só para explorar a cidade, pra gente ver se gosta e tudo mais. Porém, na segunda vez que é agora, que a gente mudou, a gente só tinha 1 mês no hotel. Então pensa, 1 mês para você conseguir resolver tudo. Você tem que fazer conta no banco, você tem que fazer o seu Social Security, você tem que correr atrás da habilitação, né, que você precisa tirar. Você não tem a identificação aqui ainda, né? Então você precisa correr atrás de muitas coisas e é importante, né, que você tenha essa noção de quanto tempo você tem para resolver suas coisas. Porque se você for realmente correr atrás do aluguel no primeiro mês, vai ser muito difícil para você se a empresa não coassinar. Porque você não tem esse histórico, vai ser assim, poucas imobiliárias que vão aceitar essa forma. A não ser que você pague assim, alguns meses adiantado no aluguel, que você pode tentar negociar com a imobiliária, mas eu acho que é uma coisa mais arriscada, mais difícil. Nós partimos dessa forma, né? Que a gente tinha 30 dias para ficar no hotel e tinha que resolver em questão da casa. Ou você resolve, ou você paga o hotel novamente, o que não é viável porque fica bem caro, né? Para você ficar assim em hotel e não compensa. Mas se precisar, o último caso, né? Você não vai ficar na rua também, porém você vai ter que ter um dinheiro, você vai acabar gastando mais. Então é importante que você saiba onde você vai ficar e quanto tempo você vai ficar. É uma coisa que se você não pensou ainda, já vai pensando aí. Se você tiver a possibilidade de falar com a sua empresa, se você tá vindo para cá com visto de trabalho, já fala, já tenta resolver isso, para você não ficar realmente nessa dor de cabeça quando você chegar aqui, com todos os problemas que você tem para adaptação, ainda todas as coisas que você tem que resolver. Isso é um a mais, né? E realmente, quando você vem com a família para cá, é muito mais assim, você quer resolver o mais rápido possível, porque não depende só de você, né? Você tem que resolver isso antes, e se não, né, nesse caso, você tem que verificar com a empresa se você não pode pelo menos ter um apartamento por 3 meses. 3 meses é um tempo bom para você tentar resolver todas as coisas com mais calma, procurar uma casa com mais calma. Porque por mais que você tenha um tempo, 1 mês para procurar uma casa, não quer dizer que você vai achar a casa que você realmente quer ou da forma que você realmente quer. Então é bom você ter esse tempo para você tentar se organizar e resolver as coisas mais tranquilamente. Outra coisa importante para resolver antes de vir para os Estados Unidos é você já ter uma noção de quem vai te buscar no aeroporto,
ou se você vai precisar alugar um carro. Nessa parte também, eu já falei em outro vídeo, mas é importante que você tenha um cartão de crédito internacional válido, com crédito, né? Porque geralmente quando você vai alugar um carro aqui nos Estados Unidos, você precisa deixar um calção, que é a mesma coisa do Brasil. Você precisa, né, de um cartão internacional, então é importante que você não cancele todos os seus cartões. Para quem tem muita coisa no Brasil e não quer deixar tudo lá, quer fazer realmente uma mudança para os Estados Unidos, é importante você checar as empresas que fazem essa mudança internacional, né? Porque tem no Brasil empresas que fazem isso, porém os valores eles são um pouco altos, né? Então você tem que verificar se isso compensa para você ou não. Geralmente as empresas que trazem os funcionários para cá podem até ter um orçamento para essa mudança, então é bom você verificar também nessa parte com o RH da sua empresa, se tem algum orçamento para mudança, ou se você tem algum orçamento para utilizar o dinheiro aqui para comprar os móveis. É bom verificar essa parte também, porque pode acontecer. Nosso teve um valor disponível para a gente fazer a mudança, né? Porém, no Brasil, essa parte é muito cara. Para você trazer os seus móveis de lá ou suas coisas de lá é bem caro, então às vezes não compensa. Às vezes pode ser que compense mais você realmente começar aqui e comprar as coisas aqui. Então é bom checar isso antes também. Outra coisa muito importante que eu quero falar para vocês é sobre o carregador do celular. Aqui as tomadas, elas não são redondinhas, então você precisa de um adaptador, tá? Mas eu sei que você vai falar assim, ah, mas eu posso comprar nos Estados Unidos. Você pode comprar nos Estados Unidos, porém no aeroporto, se você precisar carregar o seu celular, você não vai ter essa possibilidade, né? Você consegue fazer isso no avião, carregar no avião sem o adaptador. Porém, não sei se em todos os modelos eu consegui fazer isso, mas nós compramos um adaptador e eu vou até mostrar para vocês como que é. A gente comprou esse adaptador e você tem, na verdade, até, ó, você pode empurrar, que é esse que a gente está usando, né? Mas você tem também um adaptador aqui, ó, diferente para outros países, eu não sei para onde que usa. Deixa eu mostrar aqui. E tem esse daqui para Europa. Esse aqui foi numa loja de produtos chineses, viu? Ó, esse é para Europa. E aqui é o que eu tô usando para os Estados Unidos, ó. Então, se você tiver, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, você vai precisar usar esse aqui, esse tipo de tomada. Por exemplo, alguns eletrônicos que eu trouxe do Japão, eu consegui usar aqui, eu tô conseguindo usar secador de cabelo ou algumas coisinhas assim do Japão, porque é esse tipo de tomada lá, né? E a voltagem também dá certo aqui, porque a voltagem aqui é 110, então você consegue também usar, né? E se você tiver algum produto do Brasil que é 110, você pode trazer pra cá e usar normalmente. Eu trouxe até uma chapinha do Brasil que eu tô usando pro cabelo aqui, mas é importante que você tenha esse adaptador, né? Porque, igual eu te falei, se você precisar carregar no aeroporto e você não tiver, aí você não vai conseguir carregar lá e pra você correr atrás das coisas é mais difícil. Então não custa você comprar um adaptador desse que vai te ajudar bastante. E eu ainda tô usando aqui nos Estados Unidos para carregar o celular, a gente trouxe 2 desses e é como a gente carrega o celular aqui. Outra coisa que é super importante, né, para a família que tá mudando para cá, e eu queria falar para vocês também, é sobre o seu bichinho de estimação. Gente, é um trabalho para trazer os bichinhos para cá, principalmente se eles são grandes, né? Eu tenho uma cachorrinha lá no Brasil, ela se chama Yuna, eu acho que eu já falei aqui pra vocês que eu tava procurando uma casa com quintal por causa dela, né? E pra você fazer toda essa documentação pra trazer o seu cachorro pra cá, é bem complicado, tá? Até porque os Estados Unidos, eles pedem muitas coisas. Dependendo do tamanho do seu cachorro, você não consegue vir com ele na cabine. Então você precisa contratar um despachante aduaneiro para fazer, né, a documentação para trazer o seu cachorro como carga viva. Se eu não me engano, é acima de 30 quilos, você já precisa fazer isso. Você precisa de vários documentos para poder trazer o seu bichinho para cá, não é só trazer ele pronto. Tá? Você tem que ter a vacina de raiva, você tem que ter uma certificação para isso, você tem que ter um microchip no seu cachorro. É um processo que demora, então é bom verificar bem antes, né? Se você está começando a fazer isso, às vezes você nunca ouviu falar sobre isso, mas a gente precisa fazer uma documentação para o cachorro também. Então é bom você procurar sobre esse assunto para ter uma ideia de como funciona.
Outra coisa muito importante para quem está vindo para cá, tenha salvo no seu celular um mapa offline da cidade que você vai ficar. Quando você chegar aqui, você com certeza vai precisar de um GPS, a não ser que você já conheça o caminho, você já veio várias vezes aqui trabalhar. Pensa que quando você chegar aqui, você não vai ter sinal. Se você não tem um chip internacional, você consegue comprar o chip no Brasil também, né? Se eu não me engano, ele é um pouco mais caro, acho que eu já falei também no vídeo anterior sobre isso, mas se você não tiver o chip e você pretende comprar aqui nos Estados Unidos quando você chegar, é importante que você tenha um mapa offline, pelo menos para você verificar a localização, para você chegar até o hotel, para você chegar até onde você vai ficar. Bom, pessoal, essas foram as dicas que eu queria dar. Eu recebi muitos comentários aqui nos vídeos sobre pessoas que estão vindo para cá no mesmo processo que a gente, que é o L1. Eu fiquei super feliz por saber também da experiência de vocês e também por estar passando informações que às vezes podem ser relevantes no seu processo, né? E por isso também que eu queria fazer logo o vídeo das dicas, porque são coisas assim muito básicas, né? Que talvez no momento que você tá aí resolvendo tudo, você não vai lembrar de pensar em tudo isso, mas é importante que você pense num todo, né? Quando a gente está nessa mudança, a gente precisa fazer muitas anotações, então é importante que você sempre tenha um caderninho de coisas que você precisa fazer quando você chegar aqui e coisas que você precisa fazer antes de vir para cá. E essas são algumas das coisas que eu lembrei, que para mim foram importantes, que pudesse de alguma forma ajudar vocês aí a tentar chegar aqui da melhor forma possível, né? E não ter nenhum imprevisto, não ter nenhuma dificuldade, porque quando a gente chega aqui, a última coisa que a gente quer realmente é se estressar, né? Você já tá nesse processo, já tá super ansioso para que dê tudo certo, que você consiga fazer entrevista, né? Que consiga agendar a sua data de mudança, que resolva as coisas. Eu agradeço todo mundo que tem vindo aqui falando da sua experiência, às vezes agradecendo por alguma informação que eu acabo passando. Muito obrigada. Espero que vocês continuem acompanhando. Desejo boa sorte a todos. Que essa etapa é uma etapa difícil, né? Mas é bem gratificante, é uma experiência a mais que a gente acaba adquirindo e isso vale muito a pena.